Chegou a hora da gente falar do agronegócio. A CBN, a emissora oficial do agronegócio no Mato Grosso do Sul, recebe hoje o Thiago Nakasato, da K&K Partners. Ele que vem ao Mato Grosso do Sul hoje, Éder Campos. Nós vamos falar de fusões e também de aquisições de empresas do agronegócio aqui no Brasil. Bom dia, Éder. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia, Lucas Mamed, Valdir. Bom dia. Ao meu amigo Luiz Vilela, que está conosco também aqui no estúdio. O Luiz Ornelas, advogado, conosco também. O Thiago Nakasato. E para falar de algo que está acontecendo no Brasil, e é fácil entender o porquê, mas o Thiago vai nos explicar melhor, né, que são compras de empresas brasileiras que atuam no agronegócio por fundos de investimentos estrangeiros. Agora, o que está motivando essa vinda desses fundos para o Brasil? O que o Brasil tem de tão interessante que esses fundos querem investir no Brasil? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que a gente começa. Em primeiro lugar, agradecendo a você, Thiago, de aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, ouvintes. Basicamente, essa pergunta do Éder tem uma resposta muito clara. Acho que se a gente fizer um retrospecto desses últimos anos, do que aconteceu a nível de Brasil, o Brasil acabou tendo muito problema principalmente nos últimos 3, 4 anos. Acabou virando o que a gente costuma dizer do filho não muito bonito no mundo, né? Passamos por problemas políticos, econômicos. Essa insegurança praticamente acabou liquidando qualquer interesse momentâneo a nível de Brasil. Porém, o mundo precisa sempre de novidades, e aí vem um pouco daquela cultura, né? A base do mundo acaba sendo alimentação agrícola, são os bens primários. E o celeiro no mundo hoje, o Brasil não pode ficar de fora. Então acabou o que aconteceu, principalmente talvez aí nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio para cá. E a gente costuma falar lá, quando a gente conversa com alguns fundos, que acaba sendo uma coisa muito peculiar. O gringo já começou a perceber que o Brasil é desse jeito. O Brasil ele vive 7, 6 anos excepcionais. É o ciclo. E passa 2, 3, 4 anos num processo de correção. E esse é o Brasil. Então, o que aconteceu? Naturalmente, a gente passou por um momento de revisão muito intenso, muito forte. Estamos passando por uma crise, uma recuperação. A tendência agora, de fato, são os fundamentos melhorarem. Já tem muitos fundamentos melhorados. Taxa de juros baixa, inflação controlada, desemprego tende a cair, renda tende a crescer. E, naturalmente, o mercado financeiro ele prevê algumas situações. E aí o mundo começou a perceber que ele não podia ficar de fora dessa recuperação. E aí, especificamente, o modelo agronegócio hoje no país, ele acabou sendo... Vou fazer um parênteses aqui, essa questão da terra, né, a questão da votação de permitir o capital estrangeiro comprar terra ainda está sendo questionado. Enfim, isso acho que é uma pauta muito específica. Também não vou debater tanto isso. Outro tema, é um tema para um outro debate. É um tema até para um outro debate, porque tem uma questão política muito forte, Exatamente. Tem um cunho político muito forte, enfim. Mas acaba que esse dinheiro que vem, que esses fundos, esse capital estrangeiro que vem para o Brasil e que tem identificado algumas boas oportunidades de empresas aqui no país, eles começaram a perceber que o Brasil é desse jeito e estão começando a se posicionar. E o que me parece estar acontecendo, Thiago, é o interesse dos fundos no know-how dessas empresas, Principalmente, tanto que eles compram... Como a gente acaba funcionando muito como uma boutique de investimento, nós somos especializados em fazer fusões e aquisições, a gente costuma dizer o seguinte, esse capital, esses fundos de investimento, e aí corrigindo não, mas fazendo um adendo até o que você falou, Éder, não só fundos de investimentos estrangeiros, são fundos de investimentos nacionais. E o capital brasileiro, inclusive esses fundos brasileiros, acabam tendo até uma característica peculiar, porque eles conseguem identificar mais rápido onde estão essas nuances. E já estão no mercado há muito tempo, já estão acostumados a nível de Brasil, né? Exatamente. Já sabem como é que funciona no Brasil. Só que o que acontece? Basicamente, esses caras, eles acabam identificando boas empresas, players no mercado, aqui regional, estamos falando especificamente do Mato Grosso do Sul, e eles querem se posicionar. E aí, aonde que entra esse capital, juntar o capital com as empresas? Os empresários têm que começar a tomar consciência de que, de fato, eles precisam se preparar, porque essa é uma onda que é inevitável. Essa percepção de que o empresário, em especial aqui do Estado, não está preparado para receber um assédio como esse,
né, eu tenho acompanhado essas informações e tenho visto isso. De modo geral, o empresário do setor rural aqui no Mato Grosso do Sul, ele tem uma percepção de como enfrentar ou confrontar um assédio desse de comprar uma empresa. Ele está preparado para isso? A empresa dele está preparada para apresentar, né, para esses fundos de investimento o que é a empresa dele, não? Eu vou te responder essa pergunta com uma situação que você vai entender muito bem. A vinda desse capital é monstruoso. Talvez é algo até um pouco surpreendente falar, mas até recentemente agora a gente fez um estudo pela boa relação que a gente tem com os fundos de investimento, enfim, no país, estrangeiros e nacionais. A gente levantou em torno de 20 casas. Aqui do Estado? Não, 20 casas de 20 fundos de 20 investidores. Fundos de investimento. Entendi. Eles têm captados para investir no Brasil em torno de 15 a 20 bilhões de reais. Reais ou dólares? Reais. Reais. É uma monstruosidade. 20 casas. É uma monstruosidade de capital que eles estão se posicionando para determinados setores da economia que tendem a voltar com a recuperação. E aí entra um ponto que é o seguinte: agronegócio é um negócio que vem sendo extremamente resiliente a essa crise. O que aconteceu com o Mato Grosso do Sul? O que aconteceu com o Mato Grosso? Poucos sentiram o efeito da crise. Naturalmente, você tem setores de serviço, consumo, enfim. Mas se você pegar o que aconteceu no agro, não sentiram tanto, ou sentiram muito pouco. A sua vinda ao Mato Grosso do Sul, até pegando carona nesse montante, qual o principal interesse desses fundos? Ou o que é que você veio buscar, olhar, ou já tem alguma possibilidade de investimento? E aí é a resposta que eu vou preparar com a pergunta do Éder. Legal. Esses caras, eles... E o empresário, eu costumo dizer empresário, eu não vou nem dizer enfim, o agricultor ou qualquer... Já vou direto no empresário, porque exatamente ele tem que começar a buscar... O homem do campo é empresário ele também, precisa, né? Exatamente. Ele precisa vestir essa camisa, que ele tem uma empresa e que ele precisa se estruturar para isso. E, naturalmente, quando você começa a ter uma demanda por boas oportunidades hoje para esses investimentos, é óbvio que esse cara tem que estar preparado. Então, assim, eu costumo dizer que o jogo, essa onda vai vir. Naturalmente, esse empresário, os que se destacarem, os que saírem na frente, e eles têm que perceber que esse capital é um capital para melhorar a companhia, é um capital de crescimento, é um capital de estruturação, é um capital para você se tornar um player em determinado setor que você atua, que esse empresário atua. Tiago, vamos imaginar aqui uma situação. Vamos criar uma situação aqui. Imaginamos, então, que nós temos agroindústrias aqui no Estado, né, que são passíveis aí de serem adquiridas por essas fusões. Como deve ser o comportamento dessas empresas? Qual é a preparação que elas devem ter para poder confrontar um assédio de um fundo de investimento? Primeiramente, acaba passando muito por uma arrumação, aí acaba entrando uma questão de estrutura organizacional, eles acabam tendo que melhorar muito a governança, se preparar juridicamente, tem que, de fato, fazer um dever de casa, tem que, de fato, estar completamente arrumado. Quando eu falo completamente arrumado, é nas questões contábeis, financeiras, tem que estar apto, e aí entra um ponto que é você trazer um fundo desse não é você saber conviver com um sócio, né? Porque a partir do momento que você vai ter... O que é uma sociedade? A sociedade é um casamento, você vai escolher. Você escolhe a tua esposa da mesma maneira. Não escolher, mas se aceitar, tem que conviver. Mas você tem que conviver e tem que ter uma coisa muito harmoniosa. Então você precisa também ter um ambiente de casa muito bem feito, muito bem estruturado. Então, naturalmente, ele tem que passar por uma preparação. As arrumações jurídicas, societárias, tributárias, estamos falando, que também acaba sendo um grande problema. A gente tem conversado com algumas empresas aqui, muitas empresas aqui no estado. Tem algum limite de investimento, assim, um teto, uma ideia já de quantos fundos querem investir no Mato Grosso do Sul? Não, isso não tem. Esse dinheiro carimbado, não dessa maneira, não tem. Agora, naturalmente, essa onda é uma onda do qual, se eu estou falando de um tema de agro, é natural que o Mato Grosso do Sul segue uma dianteira e toma um papel de destaque, né? Enfim, em relação a isso. Entra um ponto específico até que nessa questão da arrumação, normalmente o empresário, ele olha, às vezes, até a entrada de um fundo como sendo algo não muito benéfico. Ele fica um pouco receoso.
E às vezes o empresário, ele tem assim... Uma das primeiras perguntas que eles fazem para a gente é: por que eu deveria fazer uma conversa de um... Por que eu deveria buscar um fundo? Por que eu deveria buscar um investidor? Não trata isso com naturalidade... De maneira nenhuma. Como de mercado. De maneira nenhuma. E às vezes ele olha aquilo ali e fala assim: pô, eu acho que eu vou no banco pegar uma dívida. Porque eu preciso me financiar. A dívida não é ruim. Só que se pensar sobre a ótica do desenvolvimento da companhia, do crescimento da companhia, eu ter um sócio dentro da minha empresa, eu ajudo a dividir o risco, inclusive. E eu consigo injetar um capital dentro da empresa que, inclusive, ajuda nesse desenvolvimento. Isso quer dizer, então, que o proprietário, o dono, não sai do negócio, ele continua no negócio? Normalmente, em grande maioria das vezes, esses fundos não topam que o cara saia. Não deixam o cara sair. Porque ele tem um know-how. E ele quer se desenvolver. E ele quer se desenvolver. Não, desculpa, ele precisa desenvolver a companhia e ele precisa do empresário. Né? Bom, Thiago, você vai ter que voltar aqui para poder falar mais com a gente, para trazer mais informação. A CBN é a emissora oficial do agronegócio no Mato Grosso do Sul. Essa é uma pauta que eu tenho certeza interessa muito ao nosso público, aos nossos ouvintes. A gente quer agradecer a sua visita à CBN. Eu que agradeço. Obrigado. E, de fato, aqui, acho que, de novo, a gente traz uma mensagem de... A gente tem olhado muito para o Estado. A gente tem olhado muito para as empresas aqui, para os empresários. A gente, de fato, tem... acelerado cada vez mais a nossa presença aqui, porque a gente, de fato, quer identificar essas boas oportunidades aqui no Estado. E os empresários precisam se preparar. Precisam se preparar. Muito obrigado. Essa onda é inevitável. Éder Campos, muito obrigado. Obrigado, Otávio. Só para a gente finalizar aqui, é uma pauta nova, viu? Dentro do agronegócio para o Mato Grosso do Sul. Esse assunto é muito novo para a gente aqui no Estado. Muito bem, são 8h57, conversamos com o Thiago Nakassato, da K&K Partners.